Olá e boas-vindas a mais uma imersão analítica. Hoje a gente vai entrar num material muito instigante sobre a estrutura do pensamento humano. É um texto excelente. Sim, a nossa missão hoje é explorar as engrenagens de como o ser humano toma decisões e escolhe no que acreditar. Baseado no texto-fonte Arguments and Inference, ou Argumentos e Inferência. Exato. Certo, vamos desvendar isso, porque assim, quando a gente observa as pessoas, nota-se que todo mundo prefere acreditar no que é verdade. Ninguém acorda e decide basear a vida em falsidades, né? Definitivamente não. Mas o texto aponta uma realidade curiosa. Muitas das nossas convicções mais fundamentais surgem de forma meio aleatória. Surgem do acaso ou do ambiente. É, por instinto, sem passar pela razão. E aí que entra o seu papel aqui hoje. O mecanismo por trás dessa formação de crenças é o que define o estudo da lógica. A lógica é a disciplina que estuda a distinção entre o raciocínio correto e o incorreto. Certo. O que é fascinante aqui é que a lógica funciona de forma totalmente independente de concordarmos ou não com o assunto que está sendo debatido. Ela não julga o conteúdo, né? Exatamente, o texto é bem claro. A lógica não garante que a gente sempre vai chegar à verdade. Até porque podemos dar a largada partindo de crenças que já são erradas. Falsas desde o começo. Mas ela garante que novos erros não se infiltrem durante o processo de pensamento. É tipo um sistema de controle de qualidade. Uma analogia perfeita. E o texto traz uns exemplos muito bons. Tem aquele clássico das baleias e dos peixes. Ah, sim, o caso da consistência. Isso. Pega o exemplo de alguém que, por algum motivo, acredita que todos os mamíferos são peixes. Uma premissa totalmente errada na biologia. Falsa, claro. Mas aí essa pessoa sabe que baleias são mamíferos. E a partir daí, ela conclui que baleias são peixes. Faz total sentido na cabeça dela. E faz sentido lógico mesmo. A biologia está errada. Mamíferos não são peixes. Mas a forma como a crença foi usada como fundação para a nova ideia é consistente e razoável. A pessoa fez a ligação certinha. Dentro daquele universo particular de informações, a mente fez a conexão que precisava fazer. A lógica respeita a direção do caminho do pensamento. Independentemente de onde ele começa, ou onde termina. O que nos leva ao segundo exemplo do texto, que é o oposto disso. A conclusão certa pelos motivos errados. Exato. O exemplo de Hamlet. Pense em alguém que decide afirmar com toda certeza que Hamlet era dinamarquês. O que é verdade. É verdade. Mas a pessoa justifica isso dizendo o seguinte: Hamlet é um personagem de uma peça do George Bernard Shaw e alguns dinamarqueses são personagens de Shaw. É uma estrutura de raciocínio desastrosa. Total. A conclusão final é verdadeira. Qualquer um sabe que Hamlet é o príncipe da Dinamarca. Mas o raciocínio não forneceu boas razões para aceitar essa verdade. A premissa do autor está errada, a conexão com a nacionalidade não faz sentido. Não faz nenhum sentido. É essencial respeitar a direção do caminho lógico. Esbarrar na resposta correta por sorte não absolve o raciocínio ruim. É uma armadilha e tanto. E para evitar isso, o texto fala sobre as peças que constroem esses caminhos, que são as proposições. Os blocos de construção da lógica. E logo de cara tem uma diferença super importante: proposições versus sentenças. Uma distinção vital. Uma proposição é a unidade fundamental do que pode ser afirmado ou negado. E a regra de ouro é que ela sempre será verdadeira ou falsa. Já as sentenças são apenas a roupagem linguística disso. Exato. O texto dá aquele exemplo brilhante. A sentença Smith ama Jones e a sentença Jones é amado por Smith. Gramaticalmente são frases bem diferentes. Sim, voz ativa e passiva. Mas expressam rigorosamente a mesma proposição lógica. E tem o cenário inverso também. A sentença hoje é meu aniversário. Ah, essa é ótima. É a mesma sentença sempre, mas ela expressa proposições totalmente diferentes dependendo de quem fala e de que dia essa pessoa está falando. O valor de verdade muda completamente de acordo com o emissor e a data. O que me chamou muita atenção foi o exemplo da terceira lua de Júpiter. Sobre a existência de vida lá? Isso. A proposição existe vida na terceira lua de Júpiter. Nós não temos como saber hoje se isso é verdade ou mentira. A humanidade não tem esses dados ainda. Não tem. Mas a proposição em si já carrega um valor definitivo. Exatamente. Ou é verdadeira ou é falsa neste exato segundo lá no espaço. O fato de nós, humanos,
Não sabermos a resposta não muda o status matemático da proposição. O universo não liga para o nosso desconhecimento. Nenhuma vírgula. Bom, depois de entender essas proposições isoladas, o texto avança para o que forma um argumento de fato. Porque na rua, na vida cotidiana, a gente chama qualquer bate-boca de argumento. Pois é, mas na lógica, um argumento não é só um monte de frases juntas. É um conjunto bem específico de proposições onde as premissas fornecem suporte por uma conclusão. E a mágica no meio disso tudo tem um nome: A transição, a inferência. inferência. E o teste prático que o texto traz é muito claro para separar as coisas. Pense numa coleção inútil de frases. A lua é feita de queijo verde. Morangos são vermelhos. Meu cachorro tem pulgas. São constatações estáticas. Nenhuma frase exerce força sobre a outra. A cor do morango não afeta a pulga do cachorro. Nenhuma inferência acontece. Nenhuma. O contraste é o argumento real. A Ellen é médica, portanto, a Ellen foi para a faculdade de medicina. Já que todos os médicos foram para a faculdade de medicina. A inferência aí conecta tudo perfeitamente. Aloca a Ellen no grupo dos médicos e extrai a conclusão obrigatória. E sabendo dessa conexão, chegamos na grande encruzilhada do raciocínio. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O texto divide as inferências em duas categorias gigantes. A dedução e a indução. Começando pela inferência dedutiva, o texto trata isso como padrão ouro da correção lógica. E é um padrão altíssimo mesmo. Na inferência dedutiva, as premissas garantem de forma absoluta a conclusão. Não tem espaço para dúvida. Nenhum. Não há meio termo. Ou o argumento é perfeito na sua dedução, ou não serve para absolutamente nada. Tudo ou nada. Se as premissas são verdadeiras, é totalmente inconsistente, é impossível que a conclusão seja falsa. Certo. Mas aí a gente vira a página e encontra a inferência indutiva, que parece ser bem mais flexível. Porque a indução lida com probabilidade e evidência, que é como o mundo real e a ciência funcionam. A gente trabalha com o que tem. Exato. As premissas na indução apenas recomendam a conclusão. Elas dão um suporte probatório. Isso. É razoável aceitar a conclusão indutiva, dado o peso das evidências. Mas não seria impossível negá-la. E tem uma ferramenta prática incrível no texto para quem está ouvindo a gente conseguir aplicar no dia a dia. Para descobrir qual é qual. Sim, a regra da nova informação. Como funciona isso na prática? É bem elegante. Para saber se o argumento que você está analisando é dedutivo ou indutivo, basta perguntar se a introdução de qualquer informação adicional mudaria a probabilidade da conclusão. Informação nova, sem mexer nas premissas que já estavam lá. Sem alterar uma vírgula das premissas. Se você traz um dado novo e isso muda a chance de a conclusão ser verdade, o raciocínio é indutivo. Porque a indução é sensível a novas evidências. Muito sensível. Já a dedução é uma parede de concreto. Se o argumento dedutivo é válido, você pode adicionar a informação que quiser ao universo, a conclusão continua inabalável. E falar sobre validade toca num ponto que dá um nó na cabeça de muita gente. A diferença entre validade e verdade. Se conectarmos isso ao quadro geral, separar essas duas palavras é o grande salto da teoria do conhecimento abordada no texto. Porque no dia a dia a gente fala, seu ponto é válido, querendo dizer que o ponto é verdadeiro. Mas na lógica, a validade da inferência é totalmente independente da verdade das premissas. Totalmente independente. Validade é sobre a ponte. Apenas sobre a ponte. Um argumento válido significa apenas que a inferência, aquela transição das premissas para a conclusão, é perfeita estruturalmente. Mesmo que as afirmações sejam grandes mentiras no mundo real. Como o exemplo da baleia. Isso nos leva àquela tabela matemática das possibilidades. Porque se você tem premissas que podem ser falsas ou verdadeiras, conclusões falsas ou verdadeiras, e inferências válidas ou inválidas, chegamos a 8 combinações possíveis. E 8 cenários na avaliação lógica. Mas a matemática da dedução só proíbe uma dessas combinações de acontecer. Tem uma única coisa que nunca, em hipótese alguma, pode ocorrer num argumento dedutivo. Que é ter premissas factualmente verdadeiras, usar uma inferência estruturalmente válida e acabar chegando numa conclusão falsa. Isso quebra as leis da lógica. Rompe a matriz intelectual. Isso é impossível. Se o alicerce é verdadeiro e a ponte é inquebrável,
O destino tem que ser verdadeiro. O que nos traz ao objetivo supremo de quem estuda isso, o famoso argumento sólido ou sound argument. A solidez é a busca final. Como ele é formado? Os lógicos chamam de sólido aquele argumento que possui as duas coisas. Ele tem premissas verdadeiras na realidade material e possui uma inferência válida na sua estrutura. E qualquer outra coisa que escape dessa combinação? Qualquer outra combinação, seja com premissas falsas ou inferência inválida, é completamente inútil para adquirirmos novas informações. Fica um jogo de sorte. Fica imprevisível. Se a ponte é quebrada ou o alicerce é de areia, chegar na verdade seria puro acidente. Então, o que tudo isso significa? Trazendo para o chão da fábrica, para quem está sempre buscando aprender de forma eficiente nesse mundo louco de hoje. É um mundo de sobrecarga de informações, sem dúvida. Com certeza. E entender essa diferença entre uma afirmação solta, como a história do cachorro com pulgas, e um argumento validamente estruturado é o maior atalho para ser uma pessoa genuinamente bem informada. O foco precisa ser em mapear as premissas nas conversas e identificar as inferências. Identificar essa estrutura invisível das crenças protege as nossas mentes. Protege a gente de aceitar saltos lógicos perigosos em discursos por aí. Especialmente narrativas sedutoras que não têm base nenhuma. E a gente não poderia encerrar sem uma provocação maior, porque o texto foca muito nessa dinâmica fria. Mas a gente vive num mundo prático. E isso levanta uma questão importante de fato. Uma questão que transborda os limites da lógica formal que analisamos. Qual seria? Pense bem. Os argumentos indutivos, como vimos, governam quase toda a nossa vida prática, as leis e a pesquisa científica. Sim, lidam com as probabilidades e evidências acumuladas. E eles dependem desse peso empírico. Mas também vimos que qualquer nova informação que surja no futuro pode alterar a probabilidade da nossa conclusão hoje. Uma nova descoberta pode derrubar o que a gente acha que sabe. Exatamente. A provocação, então, é: em que momento exato nós podemos afirmar que temos informação empírica suficiente para parar de investigar? Nossa! Em que ponto a gente pode finalmente declarar uma crença indutiva como sendo verdadeira ou bastante para basearmos as nossas vidas nela, já que o amanhã sempre pode trazer uma informação que invalide tudo? É uma linha tênue e um tanto assustadora entre estar seguro e estar simplesmente desatualizado. É um choque entre a investigação científica, que não pode parar nunca, e a necessidade prática de tomar uma decisão hoje. Uma tensão constante. Deixamos essa reflexão gigantesca no ar para quem está escutando. Convidamos toda a nossa audiência a dissecar os argumentos que encontrarem pelo mundo afora essa semana. Testem a solidez do que vocês ouvem. E verifiquem se não tem peixes e baleias misturados no caminho. Fica o convite para manter a mente afiada até a nossa próxima imersão analítica. Obrigada pela companhia e até mais.